já tem uma pergunta. Ó, Quando o idoso reclama de boca seca, é por falta de líquido? Então, Fábio, às vezes é por falta de líquido, mas tem algumas questões de alteração de paladar, né? Que nos trazem essa reclamação de boca seca realmente. E aí a gente vai fazer tem algumas estratégias nutricionais para a gente abordar com esse paciente. E às vezes, dependendo do caso, até uma intervenção com a fono, né? Que vai nos auxiliar também nisso, tá? Pode sim ser a questão da hidratação, mas uma vez que a gente está com a hidratação mantida e que o familiar tem certeza assim, que o idoso está bem hidratado, aí a gente começa a pensar em outras situações. Vamos ver se tem mais perguntas. Só elogios, Carol. Muito obrigada. Então, eu acho que pode continuar a segunda parte, que é da Espen, né? Isso. E depois daí a gente abre de novo para mais perguntas. O pessoal pode ir mandando perguntas e a gente responde tudo no finalzinho, então. Tá bom. Então, as recomendações da ESPEN, então a ESPEN é a Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, que também publicou algumas recomendações, porém o estudo da ESPEN ele é mais voltado para pacientes que estejam em tratamento hospitalar e aborda inclusive a questão de UTI, de pacientes em UTI, tá? Algumas recomendações da ESPEN eu trouxe porque eu acho que são bem pertinentes ao ambiente domiciliar. Eu acho que a gente tem condições de trabalhar isso no ambiente domiciliar também. E elas vêm para reforçar o que a Aspen também colocou, né? Então, eu vou dar uma passada nessas recomendações. Eu vou tentar não me repetir nas coisas que já foram faladas, né? Mas então, o que a Aspen aborda, assim? Que os pacientes com desnutrição, os pacientes idosos e os polimórbidos, que a gente chama polimórbido, aqueles pacientes que têm pelo menos 2 ou mais comorbidades, então, um paciente diabético hipertenso, ou obeso e diabético, né? Enfim. Foi percebido que eles têm piores desfechos e maior mortalidade no caso da infecção por Covid, né? E que a permanência em UTI também está relacionada a um maior quadro, uma piora do quadro de desnutrição. Então, a ESPEN traz nessa recomendação a importância de uma triagem nutricional dos grupos de risco para que, caso eles venham a precisar de um atendimento em UTI, para eles já não irem debilitados para esse atendimento, né? Para eles já irem em condições nutricionais mais adequadas para lutar contra a doença e para também não saírem desse tratamento tão debilitados, tá? Então, a primeira recomendação da ESPEN é que adultos, idosos e pessoas do grupo de risco, que são os polimórbidos, sofram uma triagem nutricional e uma avaliação quanto ao risco de desnutrição. E eu entendo nesse artigo que eles estão se referindo às pessoas que estão chegando no ambiente hospitalar, tá? Mas eu coloco isso como de extrema importância no ambiente domiciliar mesmo, né? Porque a gente não sabe quando que vai precisar de um atendimento hospitalar, muito menos de uma UTI, né? Tem uma pessoa assistindo que colocou que nunca ouviu falar em triagem nutricional. Então, a triagem... Eu ia te dizer, para dar uma explicadinha. A triagem nutricional é um protocolo que a gente usa para identificar em qual situação nutricional uma pessoa está. Então, se ela está em estado de eutrofia, né, que é um estado normal, de estado nutricional adequado para a idade, para a altura, enfim, né? Se ela está em desnutrição ou se ela está em risco de desnutrição, porque a gente pode ter uma pessoa que está com um estado nutricional adequado, mas ela já está, a gente já consegue identificar que ela está em risco, né? Que se a gente já não começar uma intervenção, ela provavelmente vai desnutrir, né? E aí a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, a ideia é sempre que a gente possa fazer a triagem e identificar antes da desnutrição, que é para a gente já
conseguir prevenir as perdas para não ter que depois correr atrás do que já foi perdido, porque recuperar é bem difícil, né? Então, uma vez que a perda ocorre, a gente tem mais dificuldade. Então, o ideal é que a gente possa identificar isso antes da perda, tá? Então, isso é o que a gente chama de triagem. Pode falar, Grazi. Uhum. A Josiane perguntou se tu estás conseguindo fazer a triagem nas ILPI. Já para fazer um link, já que tu falou da triagem, Tá. né? Então, assim, Josi, nas ILPIs, para quem não sabe, a gente tem bastante gente aqui que não é da nossa área, né? Então, ILPI é Instituição de Longa Permanência para Idosos. Então, são as chamadas geriatrias, residencial geriátrico, clínica, asilo, né? Então, como funciona? Como nas instituições que eu trabalho, já tendo há bastante tempo, eu estou em torno de 7 anos, 8 anos, eu já faço essa triagem no momento que o idoso chega pra gente, né? No momento que ele vai morar conosco lá na clínica. Então, essa triagem já é feita. E aí eu vou mantendo o acompanhamento conforme o risco. Então, quando isso tudo começou lá em março, eu já tinha uma ideia do perfil dos pacientes que eu tinha ali nos residenciais, né? E o que a gente fez? A gente acabou optando por realmente suplementar todo mundo. Suplementação alimentar. Sempre que eu disser suplementação, tem nutricionistas que fazem, né? Suplementação em cápsulas. Eu não tenho experiência e não trabalho com isso. Eu faço apenas suplementação alimentar mesmo. Então, a gente acabou optando por suplementar todos os nossos pacientes, tá? E aí, ficamos suplementando todos eles até hoje. Continuamos suplementando. E aí a gente ficou um bom período sem condições de fazer avaliação. Eu fiquei um bom tempo sem fazer em função da pandemia, da restrição, né? Restrição de proximidade, né? De manter distanciamento. Então, Até porque para fazer a avaliação a gente tem que chegar muito perto do idoso, tem que tocar nele, né? Não tem como fazer assim, sem... E aí a gente fez, eu passei a fazer todo o acompanhamento através da equipe de enfermagem, né? E da equipe de cozinheiras, que também me dá uma ajuda bem boa, assim. As gurias me dizem o que retornou nos pratos, né? Elas servem, então quando retornam para a cozinha, elas sabem me dizer o que voltou. A equipe de enfermagem, enfermeira, vão me passando, né? Ah, o paciente não tá comendo, tá com mais dificuldade. E aí a gente vai trabalhando a questão da suplementação mesmo, né? Acho que é isso, Josi. Não sei se eu expliquei a pergunta. Qualquer coisa dá um alôzinho aí. Então, o que eu estava falando era da primeira recomendação da ESPEN sobre a triagem, né, nutricional e a identificação do risco. Então, eu acredito que uma vez que a gente consiga fazer isso a nível domiciliar dos indivíduos que são do grupo de risco, então de idosos, de pessoas com comorbidades, a gente já vai estar prevenindo caso essas pessoas venham a se infectar, porque agora também a gente está passando por uma situação diferente, né, Grazi? As coisas estão reabrindo, as pessoas estão retornando para os seus trabalhos, né? Em função de não ter mais condições de ficar tanto tempo assim em isolamento, em distanciamento, né? As pessoas estão indo para o shopping também, né? Estão indo para o shopping. E os idosos, por mais que eles fiquem em casa, que eu também já ouvi dizer assim, os grupos de risco, né, que devem ficar isolados, mas muitos idosos moram com a família, moram com os filhos, e esses filhos trabalham, saem, né? Então, o risco não é nulo, né? Então, uma vez que esse idoso já está recebendo uma intervenção, caso ele tenha um risco nutricional, a gente também está proporcionando uma possibilidade de, caso ele venha a ser infectado, que o organismo dele tenha uma melhor resposta, né? Uma melhor resposta imunológica ao vírus, tá? A segunda recomendação da ESPEN, então, é que uma vez identificado o desnutrido, que isso sofra intervenção. Então, que haja uma orientação, um plano alimentar individualizado, uma conduta de um profissional
capacitado para fazer esse trabalho. E aí a Espen deixa super... eu achei bem interessante que eles fizeram questão de colocar ali que desnutrido não são somente aqueles que têm baixa massa corporal, ou seja, não são somente aquelas pessoas magras ou que a gente olha e vê que é desnutrida, a gente diz, nossa, ele é caquético, né? Uhum. Então, não são somente essas pessoas que estão desnutridas, os obesos também são do grupo de risco e também têm grandes possibilidades de estarem desnutridos em questão de massa muscular, né? Inclusive porque a gordura acaba tomando espaço da massa dos músculos, né? Acaba sendo substituída por questão de sedentarismo, enfim, né? Então, os obesos também devem passar por essa triagem e por essa intervenção, no caso de identificado o risco nutricional. Depois disso, a terceira recomendação da Espen é a questão da suplementação, que daí a gente já comentou, e inclusive eles abordam a questão da suplementação sem orientação, né, dos riscos. Então, de colocar, assim, essa questão de suplementação alimentar mesmo, né? Uhum. E a quarta recomendação é com relação à quarentena. Então, eles falam que realmente o que a gente tem até o momento de controle para evitar a infecção é o isolamento social, né? Que esta, por enquanto, ainda é a única forma que a gente sabe que tem de evitar a contaminação. Mas que o isolamento acaba trazendo um grande risco de aumentar o sedentarismo, né? Por as pessoas ficarem mais em casa, não se movimentarem, não fazerem atividade física, né? Então, que isso também deve ser pensado e deve ser realizado com orientação, né? Inclusive porque aí a gente tem o risco do ganho de peso. E lembrando, assim, que ganho de peso no idoso muitas vezes é ganho de gordura, substituindo massa muscular. Né? Então, acaba interferindo na capacidade funcional, na capacidade de levantar, de caminhar, dependendo se o paciente fica muito pesado, a gente também tem que pensar nisso. Então, a quarta recomendação seria essa questão da atividade física. Eu vou só dar o meu relato, né? Quando o pai esteve com o COVID, ele ficou isolado e não fazia nenhuma atividade. E daí eu conversei com uma amiga que é físio e ela faz laboral, então ela fazia online para ele ter atividades para fazer. Claro que nem todo mundo tem essa condição, né? Mas é importante que a pessoa se movimente, porque a vontade, a impressão que eu tinha é que a vontade dele era só ficar deitado. Sim. Porque eles se sentem muito cansados. Então, é muito importante que, tanto para o idoso com o coronavírus, quanto aquele idoso que não tem e que está em isolamento, faça alguma atividade. Sim, sim, é bem importante. Inclusive, eles trazem isso como uma recomendação, né? Até para o pessoal que não é nutricionista e que não é da área da saúde. Tanto a Espen quanto a Aspen são dois órgãos que nos direcionam bastante, assim, na questão de condutas, né? Então, a gente costuma seguir bastante, as nutricionistas, seguir bastante as orientações e as recomendações deles, por serem dois órgãos de grande competência, assim, e que nos trazem muitos direcionamentos. Então, uma das recomendações deles é essa questão da atividade física. Depois, a recomendação 5 fala sobre a suplementação mais uma vez, né? E aí coloca que o paciente que tem alta hospitalar, daí agora a gente começa a falar um pouquinho sobre aqueles pacientes que foram internados e que agora estão retornando para casa. Então, uma vez que esse paciente recebeu a suplementação no hospital, o ideal é que pelo menos por 1 mês após a alta ele mantenha a suplementação até ser reavaliado por um profissional, para avaliar a necessidade de manter ou de suspender essa suplementação, tá? As recomendações 6, 7, 8 e 9 são bem pertinentes à internação na UTI. Então, a gente não vai falar aqui, porque uma vez que a pessoa vai estar na UTI, ela vai ter todo um acompanhamento, enfim, né? Então, vamos pular lá para a última. Vai ter um suporte hospitalar, né? Vai ter um suporte hospitalar.
Então, agora a gente vai lá para a última recomendação da Espen, aonde eles falam sobre a questão pós-extubação. Então, uma vez que o paciente precisou ser intubado, ele provavelmente, possivelmente, ele vai ter uma dificuldade de deglutição depois que for retirado o tubo, né? Porque o tubo ele entra pela região oral, né? Então é possível que ele tenha uma dificuldade. E aí, tanto adulto quanto idoso, né? Indiferente, pode ser que tenha essa dificuldade para conseguir engolir os alimentos, tá? Essa dificuldade pode durar até 21 dias após a extubação, né? Mas é bem importante ficar atento para fazer alteração de consistência de alimentação, né? Então, oferecer uma alimentação mais pastosa, que não vá machucar ainda mais a região do esôfago e tudo, que ele possa ter uma maior facilidade para se alimentar. E aí, se tratando do idoso, a gente precisa avaliar em quanto tempo ele vai realmente conseguir retornar para uma alimentação normal, consistência normal, caso ele tenha essa alimentação antes. Às vezes eles já não tinham, né? E aí entra a questão até da fono, né? Eu sei que tem uma fono aí nos assistindo, a Daisy. Sim, a Daisy é uma querida. E aí eu sempre acho, em qualquer situação assim de dificuldade de deglutição, bem importante a gente contar com o apoio da fono. Porque a fono é o profissional que vai conseguir nos dizer exatamente o que aquele paciente pode comer, qual é a consistência, para daí o nutricionista poder adaptar aquela alimentação dentro da consistência que a fono identificou que é possível ele comer com segurança, né? Então, sim, eu acho que nesse momento é importantíssimo a gente trabalhar junto com as fonos, né? Sim. Esse trabalho interdisciplinar. Na verdade, assim, Grazi, o trabalho com idoso, ele é praticamente impossível se não for multidisciplinar, né? A gente acaba sendo... Eu acabo sendo dependente do trabalho da fono, do físio, né? Então, a gente está sempre trocando ideias, assim, e orientações, né? Porque a gente não consegue recuperar um paciente com sequela de AVC ou um paciente, orientar bem um paciente com Alzheimer, né? Daí falando assim da minha realidade, mas esquecendo um pouco dessa parte do Covid, né? Se a gente não tiver uma boa equipe, assim, para estar nos dando todo o suporte, né? E eu acredito que no caso da Covid, que às vezes traz algumas sequelas também, a gente precisa, né? Pelo menos a minha realidade tem me mostrado dos pacientes que eu tenho atendido que a gente precisa, assim, de um apoio depois também. Com certeza. Vamos ver se tem alguma pergunta. Eu acho que encerrou o assunto, né, Carol? Sim, agora seriam as perguntas. A última que teve foi a da Josi. Ela agradeceu, os resultados são ótimos. Mais alguém? A Karina Marrona mandou, muito bom, Carol, parabéns. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente abre. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem 6 minutinhos. Eu falo, né, Grazi? A gente até falou que talvez ia sobrar tempo, né? E eu falo rápido demais. Então, se eu começo a tocar a live sozinha, eu falo muito rápido, em 20 minutos eu acabei. Ó, excelente live, parabéns, obrigada. Mais um parabéns da Josi. Para quem entrou tarde na live, gente, vai ficar gravado, vai ficar salvo no @Nutrical, então pode assistir quantas vezes quiser. Ó, alguém disse que a gente fala até demais. E assim, também tendo dúvidas depois da live, querendo perguntar alguma coisa, pode mandar um recadinho pra gente, ou pra Grazi, né, pela Nutrical, ou no meu Insta também, que a gente vai respondendo. Só para lembrar, então, daqui a pouquinho, quando acabar a live, eu vou postar a receita da solução de reidratação e do shake. E eu reposto. Isso aí. E do shake hipercalórico, os dois são receitas da Aspen, né? Que foram publicadas lá pela Aspen. Então, vocês podem ir lá
no meu Insta também, ou verificar no Insta da Nutrical. Ou nos dois e curtir os dois, se quiserem, e compartilhar. Bom, tem vários parabéns aqui, tô vendo todo mundo elogiando, Carol. Ai, Bom, que a bom. Carol eu conheço há muitos anos, eu queria muito fazer uma live com ela, mas ela é uma pessoa que tem vários convites e acabou que a gente conseguiu acertar um dia e a gente pensou em vários temas, mas esse tema foi muito pertinente, né, para o momento que a gente está. Sim, sim, a gente ainda tem umas lutas pela frente, né? Eu acho que até a gente ter a vacina mesmo, a gente ainda vai precisar falar sobre esse assunto e orientar cada vez mais Sim, as pessoas a nível domiciliar, assim. Eu até falei, eu não me preocupo muito com as questões hospitalares, porque no hospital tem toda a estrutura, né? A gente não quer que ninguém vá para o hospital. Então, vamos trabalhar em casa o que a gente pode para evitar, né, de ter que chegar a usar toda a estrutura e equipe que tem no hospital, mas que a gente não quer usar, né? A gente quer ficar em casa. Então sim, vamos trabalhar verdade. para fazer as coisas direitinho em casa e usar todos os recursos que a gente tem em casa. Ó, eu vou ler os últimos recadinhos aqui. A Ana Cris Pedroso mandou a Carol sabe muito. A Josi Basgal, é Basgal, eu tinha falado errado. Mandou Grazi, parabéns. A Anne Natel, parabéns. Mais um parabéns. Aqui, trabalho maravilhoso da Anne Natel, sempre elucidando e esclarecendo. Mais um sensacional. Ó, tem bastante comentários. Bom, como não tem mais perguntas, Carol, e o nosso tempinho tá no limite, né? De repente o Instagram nos derruba. Então eu quero te agradecer os teus esclarecimentos, foi maravilhoso. Eu sei que tu foi atrás de informação para fazer uma live rica em conteúdo e foi muito importante. Te agradeço imensamente. Eu que E tu sabe que eu te agradeço. admiro, né? Que tu é uma nutri sensacional, assim, na área de geriátrica, para mim, tu, a Melissa, são referências. Obrigada, Grazi. Obrigada pela parceria da Nutrical, que sempre também nos atende super bem, os nossos pacientes, né? Eu também queria muito fazer essa live, para mim é um prazer e eu fico super feliz em poder compartilhar um pouquinho com as pessoas que estão em casa, né? E podem contar comigo, assim, para o que precisarem, qualquer dúvida. E quem sabe a gente ainda não marca mais uma live em seguida, né? Com algum outro Exato, a gente assunto. pode fazer assim. E isso, a gente reposta as receitinhas hoje, posta e eu reposto, e depois a gente abre para perguntas. Quem tiver pergunta, pode nos mandar por direct, tanto para mim quanto para Carol. Isso E a aí. gente, de repente, daqui a pouco faz uma nova live para responder as perguntas, né? Isso aí. Combinado. Para Obrigada quem para entrou todo agora no mundo. finalzinho, para quem entrou agora no finalzinho, ficou salva, então vai ficar salva no @nutrical. Isso aí. Obrigada para todo mundo que Ó, estava pediram nos para marcar mais assistindo. uma. Marcaremos. Então tá, brigadão, boa noite, Boa pessoal, boa noite para quem nos noite. assistiu. Boa noite, Carol, um Boa beijo. noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.